Que surpresa é para nós revermos pessoas que não encontramos há muitos anos, principalmente as crianças. Uma sensação estranha toma conta de nós quando vemos aqueles que outrora carregamos no colo, de repente já serem pessoas adultas encarregadas de funções importantes. Na vida espiritual, as coisas também deveriam ser assim, mas nem sempre são. Será triste se nos encontrarmos na mesma situação. Vai ano e vem ano e nenhum desenvolvimento. Ambrósio de Milão nasceu em Trier, no ano 339 d.C. Seus pais eram cristãos e o filho seguiu a carreira paterna, tornando-se um governador na Itália. Governando a Ligúria e a Emília, com residência em Milão, Ambrósio tornou-se bispo de modo curioso para nós. A discussão sobre a designação de um novo bispo aqueceu os ânimos e Ambrósio teve de intervir como governador. Sua atitude sábia e segura levou os envolvidos a aclamá-lo como novo bispo. Ambrósio tinha 34 anos e era cristão, mas nem havia sido ainda batizado. Ocorre que já se acreditava naquela época que o batismo lavava pecados. Então, os magistrados adiavam o batismo por causa dos perigos morais de sua função. Ambrósio dedicou-se de corpo e alma às suas novas funções, tornando-se o maior líder cristão do quarto século. Anos depois da questão cristológica, ele ainda teve de combater com vigor os arianos, protegidos pelo imperador romano. Para Ambrósio, a deidade de Jesus era inegociável. Suas mensagens prepararam o terreno para o ensino sobre o pecado original por Agostinho, que foi recebido por ele, mas foi dele também uma significativa contribuição para a futura doutrina da transubstanciação. A contribuição mais estratégica de Ambrósio foi na área das relações entre a Igreja e o Estado. Depois da inconveniência de imperadores que perseguiam os cristãos, surgiu a inconveniência de imperadores que pretendiam dirigir a Igreja. A independência da Igreja em relação ao Império precisava ser afirmada, e alguns episódios contribuíram para isso. Em 382, por influência cristã, foi removido do Senado em Roma um altar pagão e uma estátua à deusa da vitória. 2 anos depois, houve pressão para que o paganismo fosse tolerado pelos cristãos e que o altar e a estátua retornassem ao lugar de origem. O imperador estava propenso a ceder, mas a insistência de Ambrósio o fez desistir. Outro episódio ocorreu quando, em 390, o imperador Teodósio, membro da igreja de Ambrósio, ordenou um massacre de manifestantes em Tessalônica. Ambrósio escreveu-lhe condenando a violência e exigindo público arrependimento, o que Teodósio fez. Uma pergunta perturbava Ambrósio logo após assumir o bispado: como vou ensinar aos outros o que ignoro? Especialista de retórica e doutor em direito, sou quase um zero em teologia. O erudito Simpliciano ofereceu-se para ajudá-lo. Ambrósio, então já quadragenário, entregou-se aos estudos sagrados, com todas as suas forças por quase 10 anos. Seu crescimento espiritual e no conhecimento da fé cristã foi notável e se tornou admirável pregador. Bem preparado para as tarefas administrativas, o antigo magistrado foi excelente em guiar os homens. Em todos os meios eclesiásticos e civis, foi imediatamente considerado como um político hábil e influente. Vigoroso defensor da fé, muitas vezes encarregado de missões diplomáticas difíceis, esse pastor nunca se deixou enredar pelos grandes do seu tempo. Mantendo a justiça, conseguiu servir a Igreja sem se prender ao Estado. Ao regressar de uma viagem a Pávia, em 397, caiu enfermo, falecendo nesse mesmo ano. Deus está muito interessado no crescimento espiritual de seus filhos individualmente e como igreja. São muitas as admoestações bíblicas nesse sentido. Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A própria linguagem da conversão nos fala de crescimento. É dito que quando nos convertemos, nascemos de novo. Alguém que nasceu certamente ainda precisa crescer. É por isso que Paulo critica os coríntios, pois eles já deviam ser adultos em Cristo, mas ainda se comportavam como crianças. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 3: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Na passagem de Efésios, capítulo 4, Paulo nos mostra a base do crescimento. Se não quiser se envolver com coisa alguma, então o último lugar que você deve procurar é a igreja.
Na igreja não há lugar para ocioso, não existe na igreja crente sem uma função. Esse é o ensino do Novo Testamento, mas parece bem distante da prática, não é mesmo? Que quadro você acha que ilustra melhor a igreja? Em geral, as pessoas logo imaginam o da pirâmide. No topo, o pastor, depois os oficiais por suas categorias, até chegar na base da pirâmide onde se acham os membros, entre aspas, comuns. Já outros pintam a igreja como um ônibus, onde o pastor é o motorista e todos os demais são passageiros que apenas admiram a paisagem. Embora esses quadros sejam bem realistas, são lamentáveis, pois na visão da Bíblia, a igreja é um corpo. De acordo com a palavra de Deus, todos os membros foram dotados com algum dom que deve ser usado na igreja. Paulo nos dá uma lista desses dons em passagens como, por exemplo, Romanos 12 e 1 Coríntios capítulo 12. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, todos têm algo a fazer na igreja. Todos são sacerdotes de Deus. Todos cooperam. Ninguém pode ficar de fora. É imprescindível que cada cristão descubra qual é sua função dentro do corpo de Cristo. Não há crente que não tenha sido capacitado com algum dom do Espírito Santo. O texto de Efésios, capítulo 4, no versículo 12, traz duas declarações. Diz o texto: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Estes são objetivos imediatos. Deus capacitou cada membro da igreja com algum dom para que as coisas funcionem como devem, e a maneira é um servindo ao outro. O dom que foi concedido precisa ser usado em benefício do outro. A própria palavra serviço, na língua grega, é diaconia, e em geral é usada como ministério. Então, de fato, todo crente é um ministro ou um servo e foi capacitado para servir o outro. É nesse ponto que a ideia de crescimento espiritual se torna mais clara. Há uma casa a ser construída. Deus nos equipou com todas as ferramentas necessárias. À medida que as peças vão sendo individualmente edificadas, o todo também vai sendo levantado. Todos nós fomos chamados para o crescimento. Ninguém deve ficar como criança em Cristo eternamente bebendo o leitinho da fé, pois há muito alimento sólido para ser digerido. Por isso, o autor aos Hebreus repreende-os tão duramente, dizendo: com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Dessa forma, nenhum cristão deve desejar permanecer no mesmo estado, mas todos devem querer crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O serviço possui um alvo final, a maturidade ou plenitude. Note que esse objetivo não é apenas para alguns membros da igreja, pois Paulo diz no versículo 13 de Efésios capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Todos nós temos um molde a ser imitado, Jesus. Vamos então revisar. Há muitos dons dentro da igreja, eles foram dados para que todos cumpram sua função ou serviço, a fim de que todos cheguem à plenitude. Há muita discussão sobre o que significa essa plenitude. Alguns a entendem como perfeição. Certamente não é isso que Paulo está querendo dizer. Não alcançaremos a perfeição neste lado da vida. Por exemplo, jamais conseguiremos viver uma vida de absoluta santidade e completa vitória sobre o pecado. Mas há um nível espiritual bastante elevado que é possível para nós nessa vida. É o alvo de ser parecido ao máximo com Jesus. Na verdade, Paulo mesmo nos ajuda a entender o que isso significa em termos práticos no versículo 14 de Efésios 4, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. A ideia aqui é da firmeza, firmeza na fé, firmeza doutrinária, firmeza emocional, ou seja, nossa situação em Cristo deve chegar a ser tão firme que coisa alguma desse mundo consiga enfraquecê-la, principalmente em relação às falsas doutrinas. Agora pense, como é que alguém consegue discernir o certo do errado, não é conhecendo muito bem o que é certo?
Não é tendo muito conhecimento da palavra de Deus? Por que as pessoas hoje em dia se parecem tanto com a figura que Paulo usou dos meninos agitados de um lado pelo outro como pelo vento? É porque não se firmam em nada. Estão o tempo todo atrás de emoções e espetáculos, mas não estão interessados no verdadeiro ensino da palavra de Deus. Capítulo 4 de Efésios, nos versículos 15 e 16, só confirmam o que já foi dito até aqui. O objetivo da vida cristã é o crescimento espiritual, e isso só é conseguido quando cada parte coopera. Assim, uns edificam aos outros e, ao final, todo o corpo cresce. Deus deseja que todos cresçamos na fé. Ninguém deve se satisfazer em ficar estacionado numa mesma posição por anos a fio. A melhor maneira de crescermos é servindo aos outros, fazendo uso dos dons e talentos que Deus nos deu. Não devemos ser negligentes para com o dom que Deus colocou em nós. Para aqueles que acham que é muito tarde para isso, o exemplo de Ambrósio de Milão é muito útil. Foi só por volta dos 40 anos de idade que ele começou a se dedicar à obra de Deus e alcançou grande desenvolvimento espiritual, marcando o seu século.